O baiebê, o bacalhau. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fatos Histéricos e este não é o The Voice Arábia Saudita. Cara, hoje é um programa legal, assim, é um programa que, assim, devido ao início de 2015, né, como começou esse ano... O Je suis Charlie, o atentado. Exato. E a perseguição aos muçulmanos pelos extremistas de direita na Europa, a gente quer prestar um serviço. É, exatamente, achei legal, assim, a gente falar sobre um pouco da história do Ocidente e do Islã, pra gente entender, assim, como essas culturas já se ajudaram no passado, né, e como a gente, hoje em dia, todo o mundo... é resultado dessa integração, né? Sim. Pra gente aprender a valorizar as nossas próprias origens, que são também o trabalho deles. Respeitar as diferenças e ver o que a gente tem em comum. Que a gente nem sabe que tem deles. Exatamente. Foram os árabes, quando estavam na Europa, que começaram a figura do hospital. A pessoa internada, que vai ter um cuidado assim, geral por parte de médico, enfermeiro, recebe medicação na hora certa, na quantidade certa. Esta dedicação especial a um doente numa casa chamada hospital, ela é de origem árabe, é uma iniciativa árabe-muçulmana. Tudo começa ali no final do mundo antigo, né? A gente já falou aqui em outras vezes, né? Que o nosso mundo, o mundo ocidental, ele é baseado no conhecimento greco-romano, grandes autores, né? Da filosofia, da matemática, música e etc. Com a queda de Roma no final do período antigo, né? Se inicia a Idade Média. E para muitos autores, esse conhecimento meio que se perdeu. Por que se perdeu? Porque no lugar desse conhecimento entrou a teologia cristã, né? Entrou a filosofia cristã, entrou todo um padrão de vida cristão que dominou a Idade Média europeia. Muito desse conhecimento ficou lá em alguns mosteiros preservados, mas não utilizados. Livros do Aristóteles e etc. Existia ainda Constantinopla. Constantinopla fica em Istambul, uma ponte, tanto que... Ainda hoje, né? Entre o Ocidente e o Oriente. Exatamente. A Rota da Seda passava por ali. É a única cidade do mundo que fica em 2 continentes, sabia? Sim. Uma parte fica na Europa e outra parte fica na Ásia. Nessa cidade começou um intercâmbio cultural muito interessante. Porque ali nessa cidade ficavam bibliotecas imensas do Império Bizantino, né, onde eles tinham cópias dos clássicos gregos. Depois, assim, a expansão do Islã vai acontecer a partir do século VIII, né? Século VII eles já começam, mas a grande expansão mesmo é a partir do século VIII, onde eles vão conquistar o norte da África, uma boa parte do Oriente e etc, né? E nesse meio tempo, grandes cientistas e filósofos e conhecedores já vão também trocar conhecimentos com o Império Bizantino. Eles vão trazer vários desses clássicos para o Islão e eles vão estudar. Eles vão copiar vários desses livros e muitos eles vão comentar em cima. Tanto que até os filósofos dizem, existe o Aristóteles clássico e o Aristóteles do islamismo. Não é uma representação de Maomé. Quem é este filósofo? Esse é um filósofo, cara, um dos mais famosos de todos os tempos do Islã, né? Chamado Avicena. Sim. Tá? Ele viveu ali perto do ano 1000 e ele, assim, foi uma das pessoas que dizem que mais inteligentes do planeta, assim, porque aos 10 anos de idade ele já sabia o Alcorão de cor. Aos 18, ele já tinha, assim, os professores, eles disseram assim, cara, a gente não tem mais o que te ensinar, porque tu já aprendeu tudo que a gente tinha pra te passar. E ele resolveu, assim, estudar os clássicos gregos e criar em cima disso. Então ele vai ali, vai juntar Platão, Aristóteles e mais o Kalam, que é também uma filosofia do Islã, e vai, assim, criar uma corrente nova de filosofia a partir dos ensinamentos dele, das ideias dele. Essa é apenas uma das inúmeras contribuições dos muçulmanos à civilização mundial. É lamentável que hoje existe um filtro na mídia, na grande mídia internacional, que ela empobrece a cultura árabe muçulmana. Tem outro também, Que não é a representação de Maomé, antes que você pense bobagem. garantimos, né?
que também seguiu os mesmos passos da Avicena, foi um grande também polímata. Você sabe o que é um polímata? Olha, eu não sei, mas sei que vai vir um tiozinho de turbante. E o tiozinho vai vir agora. 3, 2, 1. Um dos efeitos mais tosco que eu já vi na televisão brasileira, mas pareceu uma mágica. Quem é cidadão mágico aqui? Esse é o tal do Averroes, cara. Oi? Esse aí já viveu um pouquinho depois, já viveu no século XII, né? E ele viveu na Espanha. Ele era protegido dos almohadas, que tinham dominado grande parte lá da Península Ibérica. Também, assim, foi um gêniozinho desde criança, né? Aprendeu jurisprudência e teologia com o próprio pai, né? E ele foi tão maluco, assim, que ele era considerado polímata, que eu te perguntei se tu sabia o que era. O que é isso? Polímata, eu acho que tu é polímata também. Eu acho que tu é. Isso é uma bichona! Polímata é um cara que conhece de tudo, sabe sobre tudo, assim, ele quer saber quanto mais coisas, melhor. Ele nunca está satisfeito com o conhecimento que ele tem, ele quer saber de várias áreas diferentes, né? Tipo, se o pato bota ovo, por que a galinha não sabe nadar? Ele foi banido do Islã, né? Porque o pensamento dele foi inovou tanto que o pessoal não recebeu com boas... Aquele cara que pergunta demais, tem muita ideia. Ele nega a imortalidade da alma. Ele diz que a alma não é imortal. E que a alma é corruptível e que Deus é o motor de tudo. Mas Deus não sabe que existe o mundo. É muita inovação para essa época. Não é exclusividade do Ocidente e nem do Oriente, essas pessoas que perguntam e têm ideias um pouco à frente do seu tempo. Calcatrua! Mensalão! Para terminar, é bom que a gente veja então, né, como foi grande a influência desses autores do Islã na nossa cultura ocidental, né, a partir da transcrição e aperfeiçoamento dos textos gregos. Preservando a história grega, né? Preservado. E também mostrar que eles dialogavam muito bem entre as duas culturas, pelo menos reconheciam, né, de um lado ou de outro, que eram textos importantes que deveriam ser estudados. Exatamente. Então vamos parar de se pinicar aí, se encher o saco do lado. E vai estudar. Vai estudar e cada um tem sua religião e parem de incomodar, cara. Deixem Deus fora disso!